Olá, professor. Vamos apresentar aqui o nosso trabalho de SHP, um elevador de 4 pistões com controle de posição independente. A gente se inspirou nos elevadores automotivos, mas a gente quis fazer um com o acionamento dos 4 pistões de forma independente, diferente dos que a gente vê no mercado, em que geralmente eles são ou acionados juntos ou de 2 em 2. Então, essa é a descrição do nosso objetivo, que nem a gente já falou, o Cássio já comentou. Desenvolver um elevador hidráulico com acionamento, a gente fez hidráulico, com um controle independente de posição entre 4 pistões. A gente vai fazer em malha aberta. A gente escolheu fazer em malha aberta por algumas limitações no Fluid Sim, para simplificar um pouco o problema, mas o nosso objetivo, conforme eu vou explicar aqui, é a gente poder ter um controle como se fosse de porcentagem de avanço, né? Então a gente vai estar controlando o fluxo, e a ideia é a gente relacionar a posição máxima, né? E o tempo que ele demora para ele fazer o avanço completo como 100% aqui, e a gente vai medir esse tempo, a gente mediu no caso, e daí a gente consegue fazer controles de avanço em relação à porcentagem, né? De acordo com o tempo que a gente deixa o pistão avançando. Então, cada pistão a gente aciona de forma independente e ele fica por um tempo determinado acionado, e dele para na posição baseada no tempo. Aqui está um pouco a tabela de correspondência lógica. A gente fez algumas simplificações porque a gente teve algumas variáveis auxiliares de memória, conforme está escrito aqui. Isso resultou em tabelas bem grandes no caso, então a gente simplificou um pouco o acionamento dos pistões. A gente colocou tudo como uma variável só. Então aqui a gente tem um botão para acionar o sistema de posição, botão para fazer recuo, o timer a gente usou como variável na entrada, porque ele influencia no cancelamento do avanço. O fim de curso, que é algo que a gente implementou também, a gente vai explicar um pouco melhor no Fluid Sim. Variáveis de saída, que é o avanço e o recuo, e a gente tem um pouco das variáveis de memória auxiliar, que vão apresentar um pouco mais na tabela verdade, que ficou esse tamanho aí. Essa é a nossa tabela verdade, então. Ela ficou realmente com 7 variáveis de entrada, e a gente vai mostrar como ficou com o mapa de Carnot no próximo slide. Pode passar? A gente encontrou um software para fazer o diagrama de Carnot, porque como eram muitas variáveis, ficava difícil de fazer manualmente. Aqui a gente pode ver que as letras A, B, C, F e G representam as nossas variáveis ali que o Cássio está mostrando. E a gente também já conseguiu encontrar as equações simplificadas com a simplificação do diagrama de Carnot que o software deu. A gente fez para o avanço e a gente fez para o retorno também. Então, como a gente tem muito tempo, acho que é mais fácil a gente mostrar a implementação no Fluid Sim. Bom, estamos aqui no Fluid Sim. Eu vou dar um overview aqui só sobre o projeto. Então aqui nós temos os nossos 4 pistões atuando de forma independente. Como não tenho tempo de explicar o circuito inteiro, vou apenas deixar a imagem mesmo, que a gente tem a parte hidráulica necessária, né? E aqui a gente tem a parte do controle em ladder que a gente fez, certo? Então eles já estão com uma posição inicial setada, e é importante pontuar que nosso objetivo era, quando a gente clica no botão de posiciona, a gente tem 2 botões, de posiciona e o desce. O posiciona, a gente quer fazer o recuo de todos os pistões antes, para setar todos para a posição inicial, para depois eles fazerem um avanço conforme as posições analógicas setadas. E o botão desce, ele apenas recua todos os posicionamentos. Então... Recuou porque dava mais diferença. A gente fez a posição 0. E ele foi setado para diferentes posições. Diferentes posições que a gente arrumou no timer. E daí agora para descer, a gente aperta o botão de descer e volta para a posição. O controle de vão é feito para a gente garantir que o fluxo vai ser igual, e a gente poder ter a relação de posição com o tempo que a gente propôs. Então, esse é o nosso projeto, professor. Muito obrigado. Serei